Grande luta hoje para chegarmos aqui. Muita gente acabou não vindo, mas Deus é bom, amém? Eu queria que você glorificasse o nome do Senhor. Quando eu der 1, 2, 3, vamos dar glória a Deus, para envergonhar toda a oposição do inimigo nesse lugar. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que toda e qualquer influência das trevas bata em retirada em nome de Jesus, porque esse lugar pertence ao Senhor, porque esse culto é do Senhor, essa é a família do Senhor, e o Senhor hoje quer falar com seus filhos, em nome de Jesus. Tudo que está agitando, tudo que está esfriando os nossos corações, tudo que está tentando interferir na palavra do Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, para a glória dele, em nome de Jesus, aleluia. Foi difícil, minha filha está doente, não veio, alguns não vieram que eu estou olhando aqui, foi difícil você chegar, preparei uma apresentação, não vai poder dar, mas o que importa é que o Senhor está aqui para falar conosco, em nome de Jesus. Mateus 5, baixa um pouquinho, amada, Mateus 5, vai lá, deixa eu ver, faz, eu quero ver, está bom, né? Aleluia, Mateus 5, Sermão do Monte, que coisa linda. Se há uma passagem na Bíblia que você precisa escolher para aprender e estudar, é o Sermão do Monte. Não vejo Homero também. Eu vou ler só o primeiro versículo, o primeiro e o terceiro. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você pode, Deus do céu, você pode repetir o 3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa para te louvar, para alimentar a nossa alma com a tua palavra, para aprender cada vez mais de ti. Pai, entregamos a ti esses momentos, esse culto, essa palestra, que tu venhas, Senhor, dirigir o pregador, e que tu venhas abrir o coração daqueles que ouvem, Senhor, para que a tua vontade seja realizada nesse lugar. Pai, hoje é o primeiro passo de uma jornada, de uma caminhada de restauração. Que cada um de nós, Senhor, possa tomar aquela decisão que tem no teu coração, para que possamos a cada dia ser transformados de glória em glória à imagem do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, podemos nos assentar. Glória a Deus. Ele está com a esposa, é isso. Ei, glória a Deus. Amados, hoje então começamos a série. Precisamos ser restaurados. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos restaurar. Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer vida abundante. E Ele nos ensina, principalmente aqui nessas bem-aventuranças, nessas 8 princípios que nós vamos aprender, ele nos dá 8 virtudes de caráter, as virtudes de caráter que ele tem, ele, o homem restaurado, ele, o modelo de homem, aquele que é feliz, com essa estrutura, e ele diz: eu sou assim, eu sou feliz, e vocês precisam ser que nem eu. Vocês precisam se tornar que nem eu. Vocês precisam ser transformados dia a dia até chegar aonde eu estou. Porque só com essas virtudes é que vocês serão verdadeiramente felizes.
Ele impacta aqueles que estão ouvindo a ele, porque ele dá algumas coisas que na cultura daquela época, e até no dia de hoje, dizer que bem-aventurado, dizer que quem é feliz é aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que chora. Tudo isso soa muito esquisito, meio contraditório na mente das pessoas que estão ouvindo. Mas ele não fala como um grande sociólogo, ele não fala como alguém que acabou de fazer uma tese de mestrado sobre o ser humano. Ele fala como Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Ele fala com a autoridade do Filho de Deus. Ele fala com a autoridade daquele que conhece cada um de nós. A palavra ainda não saiu da nossa boca e ele já sabe o que virá e até a motivação daquele que vai vir. Amém? Com a autoridade que ele mostrou desde o seu nascimento, na sua vida, fazendo milagres, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, abrindo o ouvido dos surdos, curando os leprosos, ressuscitando depois do 4º dia, e a própria morte, a sua ressurreição. Ele veio demonstrar quem ele é, e com essa autoridade, ele vem ensinar a cada um de nós o que é ser um homem restaurado, como ser restaurado, como ser verdadeiramente feliz. E se você notar, ele não começa a falar sobre o que está do lado de fora, ele começa a explicar que a verdadeira felicidade a gente não busca lá fora, ou não encontra lá fora. Ele começa a ensinar que a verdadeira felicidade nasce de dentro para fora, nasce dessas virtudes de caráter que cada um de nós deveria ter e deve ter ao longo da nossa caminhada. Por isso ele explica que, apesar do mundo achar que felicidade depende daquilo que nós temos, depende daquilo que as circunstâncias que estamos vivendo, ele explica, não. A verdadeira felicidade depende menos do ter e depende mais do ser. Amém? Hoje, então, nós vamos começar uma série de 8 ou 10 mensagens, porque dentro dessas bem-aventuranças, você vai encontrar 8 virtudes de caráter. E associado a essas 8 virtudes de caráter, você encontra 8 princípios básicos para a sua restauração. E a cada um desses princípios você vai aprender que você tem uma escolha que cada um de nós deve fazer. E esses 8 princípios, essas 8 virtudes e essas 8 escolhas formam um todo para a nossa restauração. Não basta ser só manso, é necessário ser humilde, manso, pranteador, pacificador, misericordioso. Esse todo é que vai nos trazer a restauração e a felicidade que cada um de nós precisa e que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu. Amém? Você já entendeu então que ao longo dessa série o que nós vamos fazer? Vamos aprender os degraus que nós precisamos subir a cada semana para ser restaurados. Mas restaurados de quê? Qual é o problema do ser humano? E depois, como ser restaurados? Eu vou começar a responder essas perguntas hoje, nessa mensagem, e na segunda metade eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar o primeiro princípio para a nossa restauração, eu vou dar o ponto de partida para a nossa restauração. Então vamos começar a mensagem de hoje entendendo o nosso problema. Romanos 7, eis o problema. Além da televisão não funcionar, que não é nada, você vai ver Romanos 7. Qual o problema, pastor? Paulo foi muito feliz ao colocar o problema. Eu posso começar no 15. Diz assim:
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Por quê, hein? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o que? O efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho o prazer da lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, esse é o Paulo, esse é o apóstolo Paulo, esse é o grande Paulo. E ele vem e declara, e ele vem e confessa, e ele vem e expressa que ele tem uma luta interior. Apesar de ser o grande homem, apesar de estar lá ensinando como ele ensinava, ele diz: ainda hoje eu tenho uma luta dentro de mim, uma luta interior, porque eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Ele expressa bem essa luta interior em que ele coloca, ele chama a lei do pecado, outros dizem a natureza do pecado que existe dentro de cada ser humano. E ele diz: e dentro de mim, depois que você recebe Jesus Cristo, você quer, lá dentro no teu espírito, você quer agradar a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Então lá dentro você quer agradar a Deus, mas esse corpo aqui, ao contactar o mundo físico, acaba querendo fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E essa luta é permanente. E Paulo coloca: eu tenho essa luta. Mais do que isso, ele diz: eu sou impotente para resolver essa luta, para vencer essa batalha que existe dentro de mim. Mas antes de irmos para isso, vamos à origem do problema que todo mundo conhece. Da onde vem essa natureza pecaminosa? Lá de Gênesis. Gênesis 3. Versículo 5. Essa é a raiz do problema. Embora cada um de nós enfrente problemas diferentes, a raiz do problema está aqui. Aqui vemos a serpente falando com a mulher. E aqui, num dado momento, ela diz, vou falar no 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, fruto do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Veja, o homem tinha comunhão absoluta com Deus, comunhão perfeita com Deus. Deus colocou o homem aqui na terra para dominar a terra segundo a sua vontade e em comunhão com ele. Fez um paraíso para ele e falou assim: desfruta desse paraíso, porque eu te amo, eu quero o melhor para você. Mas vou te pedir só uma coisinha: não come do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E sabemos que a serpente vem em sua tentação para fazer algo, dizendo assim: não, isso que Deus falou não tem nada a ver. É certo que vocês não vão morrer se vocês comerem. E ele coloca mais ainda: e vocês abrirão os seus olhos e vocês serão como
Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa é a tentação mais antiga da humanidade, do ser humano. Ser como Deus. Ser o seu Deus. A partir daquele momento em que ela come, e ele também, Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perdem a comunhão perfeita com Deus, e a partir daquele momento, eles acham que são o próprio Deus da vida, começam a achar que sabem o que é melhor para fazer, o que é melhor para a vida de cada um deles, que eles sabem como viver. Longe de Deus, eles já não têm aquela direção que vinha de Deus. Então o homem, em sua alma, em sua mente, com o espírito morto, começa a determinar o seu modo de viver. E a partir daí, lutas e mais lutas começam a acontecer. O homem, naquele momento, passa a ser, queira ele ou não, o Deus da sua própria vida. Porque ele determina as escolhas que ele faz, achando que sabe o que é melhor para ele. Nós aí vamos ao longo do tempo, Deus manda Jesus Cristo, cada um de nós aceita Jesus Cristo, recebemos Jesus Cristo dentro de nós, e aí nos tornamos que nem Paulo. Sabemos até que não somos Deus, dentro de nós queremos agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Dá um glória a Deus. Você já está agradando a Deus com esse glória a Deus. Mas a luta continua. A nossa alma foi distorcida, a nossa alma tinha aprendido a ser dirigida de fora para dentro, pelos acontecimentos e pelas circunstâncias, e os sentimentos e as emoções acabavam definindo como agir. Ela ficou torta, desequilibrada, ela era controlada de fora para dentro. Mas quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, Deus entrou dentro de você para restaurar, e Ele quer agora controlar a tua vida de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar a direção, é Ele que quer te guiar à verdade, e é Ele que quer te restaurar, te restaurar de todo o impacto pecaminoso na tua vida, quer que você, com a força dEle, vença a natureza do pecado. Paulo então confessa, como você e eu, temos lutas, todos nós temos lutas diárias, e todos nós precisamos de restauração. E ele, agora volta para o 7, Romanos 7. Por favor. Vou ler a partir do 22. Porque no tocante no homem interior, eu quero agradar a Deus, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas 23, mas vejo nos meus membros, na minha carne, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. E ele diz então, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou tentando de tudo com as minhas forças e não estou conseguindo. A luta tem sido muito grande, eu já não estou conseguindo vencer essa natureza pecaminosa que existe, que está dentro de mim. A pergunta é, quem conseguirá me libertar desse problema? E ele dá em seguida a resposta, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vai nos libertar? Aleluia. Ele é aquele que pode nos libertar. Ele é a solução. E mais adiante ele diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em... ele diz assim, olha, eu tenho uma guerra muito grande dentro de mim. E às vezes, nessa guerra, eu erro. Mesmo quando eu erro. Quem já errou aqui? Mesmo quando eu erro,
nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu erro, Satanás começa a induzir pensamentos de que eu não mereço mais, que não tem mais jeito, é por isso que eu estou sofrendo, bababá, bababá, bababá. E Paulo começa a esclarecer: vocês têm uma luta, de vez em quando vocês vão até errar, mas saibam que no caminho da restauração não há espaço para condenação. Pode repetir comigo? No caminho da restauração não há espaço para autocondenação. Por quê? Jesus Cristo já pagou o preço desse pecado lá naquela cruz. Romanos 8:1, porque não há condenação para aqueles que estão em... Aleluia. Mas Paulo não quer apenas ser perdoado. Condenação, eu confesso, recebo o meu perdão. Não. Eu quero ser restaurado. Eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia. Cada um de nós enfrenta um tipo de problemas, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua vida, de acordo com o seu histórico. Uns precisam controlar melhor a sua ira. Quem é pavio curto aqui sabe do que eu estou falando. Outros já estão caminhando na fé há muito tempo e ainda existem atrações que impactam seu coração e sua mente, que já não deveria mais impactar. Outros têm maus hábitos. Outros têm uma autocondenação, ficam presas ao passado pelo erro do passado. Outro problema é que é muito estressado. O problema é a ansiedade. O problema é de relacionamentos. Outros até vícios. Outros ressentimentos. Outros feridas. Foram abusados no seu passado. Outros com dor na alma, de perdas que tiveram ao longo da sua vida, feridas abertas. Se você se identifica com uma dessas coisas, saiba: 1, você é humano. 2, você pode ser restaurado. 3, Jesus Cristo é aquele que vai te restaurar. Aleluia. A questão agora, hoje, é como Ele vai te restaurar. Eu já entendi que quando eu estou nele, não há condenação. Eu já entendi que quando eu estou nele, vem o perdão. Eu preciso entender também que vem o poder de Deus para que eu seja restaurado em Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: você pode ser restaurado. Você vê que os problemas são diferentes, mas os princípios de restauração são os mesmos. E Jesus veio a esse mundo para nos ensinar como ser restaurados. E Jesus veio a esse mundo para ensinar o caminho da restauração. Porque viver atemorizado, porque viver com ira constante, temores constantes, maus hábitos, vícios, não tem muito a ver com a vida abundante que Ele veio trazer. Mas eu hoje estou aqui, cheio de problemas, lutas. Jesus quer me levar a ser restaurado. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar 8 degraus, 8 estações, 8 escolhas, 8 princípios que você precisa decidir e incorporar à sua vida, para que realmente você possa vencer como Paulo, com Jesus Cristo, cada uma dessas lutas e experimentar a boa, a perfeita
e agradável vontade de Deus na sua vida. E aí, restaurar não só a tua vida, mas assim que você se torna restaurado, você começa a poder restaurar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Aqui estão, então, em resumo, toda a palavra de Jesus, ela é libertadora e restauradora, mas se há uma passagem em que nós podemos ver esses degraus bem estruturados de restauração, é na bem-aventurança. E esses 8, como eu já falei, esses 8 degraus estão aqui. Você pode ir para Mateus 5. Eu já sei que eu tenho um problema, ou vários problemas, mas a raiz do problema é uma luta interior. Eu já sei, como Paulo, que eu sozinho não consigo vencer esses problemas. Eu preciso do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero saber como. Quais são essas 8 escolhas? Quais são essas 8 virtudes de caráter? E hoje nós vamos começar com ponto de partida. A primeira virtude de caráter é Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, se o problema, a raiz do problema é que o ser humano é independente de Deus, a solução virá quando você se tornar o quê? Dependente de Deus. Por isso Jesus começou a falar humildade, humilde de espírito. O que é uma pessoa humilde do ponto de vista financeiro, por exemplo? É uma pessoa que ela não é independente. Ela depende dos outros para suprir as suas necessidades. Ok? O humilde depende dos outros. Se você for um humilde mais intenso ainda, até pessoas pedindo o quê? Esmolas na rua, porque depende até para comer. Eles dependem da esmola. Isso do ponto de vista físico. Depende de outros para suprir as necessidades. Do ponto de vista espiritual, o humilde de espírito é aquele que depende de Deus para suprir as suas necessidades. Na verdade, o problema é que todo ser humano precisa de Deus para suprir as suas necessidades. Mas só alguns admitem, só alguns reconhecem que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que dependem do poder de Deus, que entendem que tem lutas, que tem problemas dentro da sua vida que é incapaz de resolver com as suas próprias forças e necessita então do poder de Deus na sua vida. Como Paulo, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma luta interior e eu não consigo, eu já fiz de tudo, só Jesus Cristo pode me ajudar. Humilde de espírito, então, é esse que admite que precisa de ajuda, admite que não tem força nem sabedoria suficiente para controlar a sua vida, admite que precisa de um poder superior, admite que precisa de Deus controlando a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, Jesus está começando a nos dar uma dica. Só os humildes de espírito, só aqueles que admitem que precisam de ajuda, é que podem ser restaurados, é que podem trilhar o caminho da restauração. Enquanto você achar que pode resolver o seu problema sozinho, enquanto você achar que é o dono do seu nariz, que você sabe o que é melhor para você, que você tem força para enfrentar o mundão que está aí, as circunstâncias e os problemas, enquanto você achar isso, você não deu um passo no caminho da restauração. Diga comigo, a restauração inicia quando eu admito que preciso de ajuda. Diga para o seu irmão do lado, meu irmão, eu preciso de ajuda. Meu irmão,
você também precisa de ajuda. Enquanto você não se torna uma pessoa humilde, dependente de Deus, que admite que não é o cara, você não consegue trilhar o caminho da restauração. E hoje vamos falar exatamente sobre isso. E quero falar então de 3 pontos importantes para você ter uma atitude cada vez mais humilde, com alguns versos bíblicos aqui. 3 coisas que você deve fazer. Primeiro, admitir que tem problemas. Segundo, pedir ajuda a Deus. Terceiro, aceitar a ajuda dos irmãos. Você pode repetir comigo? Primeiro, admitir que tem problema. Diga, eu tenho problema. 2, pedir ajuda a Deus. 3, aceitar a ajuda dos irmãos. Vamos para o primeiro. Venha comigo, admitir que tem problema. Provérbios 28, 13. Mami. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, jamais, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem não reconhece as suas falhas, jamais será corrigido. Quem não reconhece as suas feridas, jamais será curado. Jesus, em outras palavras, colocou isso, Marcos 2,17. Ele diz, se você não precisa nem um versículo só preste atenção, não precisa abrir a Bíblia. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ou seja, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Só que todos são pecadores, mas alguns se acham justos. Esses que se acham justos jamais terão o perdão de Deus. Esses que acham que não tem ferida nenhuma para ser curada, jamais serão curados pelo Senhor. É preciso, o ponto de partida é admitir o seu problema. Admitir que você é pecador. Admitir que você é impotente. Por isso, 2 coisas importantes você precisa aprender aqui, nesse primeiro passo. Cuidado com a negação. Negação é assim. Sabe aquela pessoa que já começa a beber, aí você chega para ele e fala: pô, meu irmão, você está bebendo muito. Aí o cara fala assim para você: que isso? Qualquer momento aqui eu bebo socialmente. A qualquer momento eu saio dessa. Quando quiser, eu saio dessa. Eu não tenho problema. Já viu isso? Ou seja, ele está negando o problema. Daqui a pouco ele continua, até que ele vira um viciado. Ou eu não tenho problema nenhum. Está tudo sob controle na minha vida. Mas você está tendo um comportamento tão esquisito, você está irado, você está brigando com seus amados, está gritando demais. Isso aí é culpa da situação que eu estou vivendo. É culpa das circunstâncias. E aí você entra no segundo problema, que é o problema da vitimização. Lembra quando Deus falou: o que houve, Adão? Você está se escondendo de mim? O que aconteceu? Me fala, Adão. Esperando que ele dissesse: eu tenho um problema, eu errei. Não, ele disse assim: a mulher que tu me deste, lembra disso?
É ou não é? Até hoje a gente fala isso, é ou não é? Só que agora as mulheres também falam, aprenderam. Esse marido que tu me deste. Mas não é isso. Meu irmão, isso eu chamo de vitimização. Você não pode mudar o teu passado. Mas as escolhas que você fizer a partir de hoje pode mudar o teu futuro. É necessário que você reconheça que tem uma necessidade e assuma a sua responsabilidade no cartório. Eu sou responsável pela minha vida. Eu tenho escolha. Para de dizer que a culpa é de fulano, do chefe, do cônjuge, do pastor, do irmão. Para com isso. Você tem escolhas a realizar e mais. Jesus Cristo nessa série quer te ensinar cada escolha que você precisa ter, tomar, aplicar na tua vida, cada atitude que você precisa tomar para que você seja restaurado apesar do seu cônjuge, apesar do seu pastor, apesar das circunstâncias que estão ao seu redor. Jesus não veio nesse mundo para te restaurar se você tivesse um bom marido. Não, ele veio a esse mundo para te restaurar qualquer que seja o seu marido e qualquer que seja o seu pastor. Ainda bem que tem algumas aleluias. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Isso é o que nós vamos aprender aqui, mas é necessário parar de negar, que não tem problema. É necessário admitir que tem. Senão Jesus falou, exceção, esse não dá para ser curado. E parar de botar a culpa nos outros, cara. E às vezes até em Deus, mas isso vai mais lá para frente. A partir daí, então, você pega um grande versículo que tem Tiago 4:6. Aleluias, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Não há um nessa sala que não precise de restauração. Poxa, nenhum amém. Agora, tem vários que não reconhecem, glória a Deus. Às vezes eu também não reconheço. Então, cuidado, porque o versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz. Vamos ler todos juntos? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você está são? Você não tem problema? Glória a Deus. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao autossuficiente. Lembra do Pedro? Pedro, você, cuidado que você vai me negar. Que é isso? Você não conhece Jesus. Pô, tocou lá o galo, o cara já tinha negado. É ou não é? Todos nós temos esse um pouquinho de autossuficiência que nós precisamos quebrar. E Deus está nos alertando hoje. E Ele diz, eu dou graça aos humildes. Sabe para quem Deus dá graça? A quem? Aos humildes, aos dependentes dele, que confessam as suas falhas. E o que é graça? Muita gente fala, graça é o favor imerecido de... Não, irmão, é mais do que isso. Graça é poder de Deus. Graça é o poder de Deus para realizar a transformação necessária na tua vida para que você experimente a vontade dele plenamente no seu casamento, nos seus relacionamentos, no relacionamento com ele. Graça é poder de Deus para transformação. Graça é poder de Deus para restauração, para eu ser restaurado. Poder dado por Deus. O poder de mudar, o poder para ser restaurado vem pela graça. Vem de Deus. E a graça, a porta da graça na tua vida é aberta quando você se torna humilde. Quando você diz, eu preciso desse poder vindo de Deus
para que a minha vida seja restaurada. E é isso que Deus quer fazer. À medida que você vai se tornando mais humilde e mais dependente dele, mais a porta do teu coração vai se abrindo, e a palavra de Deus diz, ele vai derramando graça, em cima de graça, poder em cima de poder, para que você possa decidir as escolhas que ele vai te mostrar, ter poder para realizar as escolhas que ele vai dizer que são corretas, para que você seja totalmente restaurado, aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia. E quanto mais você se humilha, quanto mais você pede ajuda a Ele, mais poder dele vem sobre a sua vida. A gente tem um jargão evangeliquez, menos de mim, mais de Deus, não é isso? E é isso aí, menos de mim, quer dizer, eu não tenho forças para carregar esse problemão que eu estou com ele, Senhor, me ajuda, me fortalece, às vezes me consola. Então você chega, primeiro, admitir que tem um problema, segundo, é pedir ajuda a Deus. Eclesiastes, admitir sua impotência para resolver os seus problemas, alguns dos seus problemas. Admitir a sua impotência para controlar a sua vida, para controlar todas as circunstâncias. E aí pedir a Deus, 2 Coríntios 1:9. Contudo, vou dar mais um tempinho para você. Contudo, já em nós mesmos, o quê? Tivemos a sentença de morte. Agora preste atenção que ele vai falar. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nesse versículo ele fala o que eu estou falando, ele diz, para de confiar só nas tuas forças, que não são suficientes, e começa a confiar no poder do Deus que ressuscita os mortos. Ora, se Deus tem poder para ressuscitar os mortos, Deus tem poder para ressuscitar o teu casamento, Deus tem poder para ressuscitar os teus sonhos, Deus tem poder para dar um jeito na tua empresa. Dependa menos de você, mais dele. Como? Se humilha diante dele e pede a ele a solução, e pede a ele que o poder dele venha sobre ti, e pede a ele que a sabedoria dele venha sobre a tua vida. Deus é poderoso, Deus é fiel, e a única coisa que impede o poder dele vir sobre você é você mesmo. Quando você se abre e começa a pedir, Deus responde a tua oração. Pedi e dá-se-vos-á. Quando um filho teu pede pão, você não dá pedra. Quanto mais quando você pede a maior das dádivas, o Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus na tua vida. Pede ajuda a Deus. Eu admito que tenho um problema, que eu não tenho força para resolver. Eu peço ajuda a Deus. E o terceiro, eu aceito a ajuda dos irmãos. Quando você pede ajuda a Deus, muitas vezes Ele te dá um sonho, muitas vezes Ele te dá uma paz que excede todo entendimento, mas muitas vezes Ele quer falar através do irmão. Ele bota o irmão ao teu lado, na tua vida. E se você é meio soberbinho, você diz assim, vou colocar meu exemplo, tá bom? Eu sou pastor, tenho 64 anos de vida, experiência maravilhosa, sou isso e aquilo. Você acha que esse cara aí com 16 anos de idade
virou crente, tem 2 aninhos, vai me dar conselho agora. Deus usa até a mula para te dar conselho. Não vai usar um jovem de 16, 17 anos. Abre teus ouvidos. É claro que você tem mais experiência do que ele, mas abre teus ouvidos, que de vez em quando Deus fala com a pessoa que menos você espera. Não importa quem fala, o que importa é o que está sendo falado. E às vezes Deus usa a boca para te falar algo vindo dele, algo com sabedoria, que você talvez ainda não tivesse pensado. Por isso, lá em Eclesiastes, não vou falar de Eclesiastes que diz que 2 melhor que 1, não. Então, amado, esteja preparado para isso. E esteja preparado para, ao longo desse período de restauração, para algo importante que vai acontecer. Tiago 5,16. Não agora, mas ao longo, não hoje, (5,16) diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Pastor, eu estou muito bem. Encontrando com uma pessoa no meio da rua, você fala com ela: pastor, eu estou muito bem. Eu falei: pô, irmão, você não está indo mais à igreja? Está em outra igreja? Pastor, estou em igreja nenhuma, mas eu estou muito bem. Já falei isso 1000 vezes aqui. E pior, onde eu vou, encontro pessoas falando assim. Por isso que eu estou batendo de novo nisso. O evangelho é relacionamento vertical e horizontal. Não existe isso, irmão. Que eu estou bem com Deus, estou já há 3 meses, 4 meses isolado. Não existe isso. Você precisa do corpo de Cristo. O Novo Testamento inteirinho é uns aos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros, carregai a carga uns dos outros, uns aos outros. A ponto de Deus fazer um versículo como esse para te chamar a atenção. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes... Veja, 1 João 1,9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para vos perdoar. Então, veja o vertical e o horizontal aqui. Quando eu digo, confesso a Deus, a Jesus, o meu pecado, eu sou perdoado. Mas como Paulo, eu não quero ser só perdoado. Eu quero ser curado e restaurado. E aí, o que a palavra me ensina? Quando você confessar, não mais a Deus, confessar a um irmão, não todos os irmãos, a um irmão experiente, senão a tua vida vai ser colocada em toda a igreja. Cuidado. Mas é na confissão com um irmão que Deus vai colocar na tua vida, é que você é realmente curado, que você é realmente restaurado. Por que, pastor? Porque confessar os seus erros a Deus é um pouquinho humilhante, mas até que vai, porque está você e ele. Agora, confessar a alguém é um ato de humilhação muito grande. Pô, Reinaldo, você, pastor, pensou isso. Meu irmão, se você vai ouvir o Reinaldo falar, você não pode falar assim com ele, tá? O Reinaldo vai falar, tem que falar. No momento que você fala, você se humilha. E no momento que você se humilha, a graça de Deus é derramada sobre você. Porque Deus derrama a sua graça sobre os humildes. Todo ato de humildade que você fizer, a graça de Deus é derramada sobre você. E Deus nos ensinou agora que existem 2 passos de restauração. O perdão, quando eu confesso na vertical, e a cura, a restauração, quando eu confesso a um irmão. Durante a jornada que nós vamos fazer, depois da série, é que nós vamos fazer isso.
Agora, só se Deus tocar, só se você confiar no líder seu, no seu pastor, que você vai fazer essa confissão. Mas está aqui para que você aprenda esses 3 passos necessários para você ter uma atitude cada vez mais humilde na sua vida, para que a graça de Deus seja derramada e para que você dê o primeiro passo na caminhada de restauração. Admitir que eu tenho um problema, pedir ajuda a Deus e aceitar a ajuda do irmão quando ela vier. Essa foi a ajuda do irmão. Eu aceito. Resumo: virtude, princípio e escolha. Virtude, humildade de espírito. Princípio, admitir que eu preciso de ajuda e sou impotente. Escolha, a escolha da realidade. Sair da negação de que está tudo bem, que eu não preciso nada, para a confissão. Para sair da negação para a confissão, admitindo que tem um problema. Parar com a vitimização e enxergar que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. E que Deus tem poder para me ajudar a tomar as decisões certas, as escolhas certas na minha vida. E em resumo, 3 passos. Eu tenho um problema, eu peço ajuda a Deus e eu aceito a ajuda dos irmãos. E a frase de hoje: a restauração inicia quando você admite que precisa de ajuda. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Que área de sua vida está saindo do controle? Você já não está controlando mais. Que lutas, que problemas você está enfrentando sem sucesso? Ao invés de melhorar, está piorando. Problemas de relacionamentos, a autocondenação, esse sentimento de culpa que não te deixa, um comportamento compulsivo, come demais, bebe demais, joga demais, trabalha demais. Tudo isso demais é uma fuga para que você realmente não enfrente o verdadeiro problema, a verdadeira dor que está dentro de você. E muitas vezes, como ser humano, nós tentamos não encarar o problema de frente e nos ocupamos por falta de coragem, ou por talvez a dor ser muito grande para encarar a verdadeira luta que existe dentro de você, a verdadeira ferida que está dentro de você. Outros talvez seja temores, medo. Outros uma ansiedade muito grande. Outros uma tristeza que já chega à porta da depressão. Talvez você seja irado demais, pavio curto. Talvez você tenha
uma rejeição muito grande desde a infância. Você gasta uma energia dentro de você para colocar máscaras, para tentar ser aceito pelas pessoas. O teu verdadeiro eu fica lá escondidinho. E você vai se adaptando às circunstâncias e às pessoas, para diminuir a dor da rejeição e encontrar aceitação. Talvez seu problema seja amargura. Alguém te fez algo e você está deixando entrar. O ressentimento está intensificando. Vícios. Atrações e tentações que já não deveriam incomodar mais você, mas ainda continuam te incomodando. Lembranças dolorosas do passado, feridas abertas, dor de alma, dor da perda, tudo isso. Como está a dor da tua alma? Como está o nível de frustração? Como está o nível de inquietação dentro de você? A paz que excede todo entendimento, você não experimenta, não está experimentando. Mas esse sintoma de inquietude, o sintoma é sempre um sinal que algo não vai bem e que precisa ser tratado. Por isso hoje, cuidado com a negação. Não fica dizendo que não é grave, eu posso sair quando eu quiser, ou eu faço isso só para relaxar, a culpa é do fulano, é do Beltrano. Amado, não espere chegar ao fundo do poço para confessar e iniciar a tua restauração. Não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda a Deus. Não importa a gravidade do momento que você está vivendo, Deus hoje te chama para o caminho da restauração, para você ser restaurado. A pergunta que Ele faz hoje: você está pronto para iniciar sua caminhada de restauração? Você está pronto para parar de negar o seu problema? Parar de negar a sua dor? Parar de tomar o lugar de Deus na tua vida achando que você é o cara? Você está pronto para admitir que precisa de um poder maior? Você precisa do poder de Deus na tua vida? Se você está pronto para isso, dê o primeiro passo hoje. E antes de pedir que você se levante, eu quero fazer uma oração, meu Senhor, por todos nós. Por favor, vamos tentar não movimentar muito agora. Senhor, não há um perfeito entre nós. Por isso, Senhor, muitas áreas das nossas vidas precisam de restauração. Muitas áreas das nossas vidas estão fora de controle. Senhor, algumas dessas áreas são tão dolorosas que não queremos nem pensar a respeito. Pessoas aqui lutando, Pai, com vergonha, com culpa, com segredos, dor, depressão, baixa autoestima, ansiedade, ira. Outros com casamento frio, quase sendo destruído. Alguns lutando com mau hábito, pecado secreto,
ferida, medo, atrações que não consegue resistir. Senhor, eu te peço, dá a eles coragem para dar o primeiro passo hoje, dá a eles fé para dar o primeiro passo hoje para a sua restauração. Dá a eles, Senhor, coragem para sair da negação para a confissão, para admitir que precisam de ajuda. Agora sim, se você decide começar a sua caminhada de restauração hoje, se você confessa que admite que precisa de ajuda de Deus e que tem um problema e que tuas forças não são suficientes, fique de pé agora, que eu quero fazer uma oração junto contigo. Aleluia. Quem puder, levanta o braço direito como rendição a Deus e diz: Senhor, eu quero dar o primeiro passo para a minha restauração. Hoje, eu admito que tenho problemas, lutas, dor de alma, e que não tenho poder para resolvê-los. Eu reconheço que não sou Deus. Confesso que às vezes tento controlar minha vida. Mas hoje eu decido ser cada vez mais dependente de Ti. Eu quero ser cada vez mais humilde de espírito. Eu admito que preciso de ajuda e não quero mais esconder os meus erros, esconder os meus pecados. Não quero mais viver como se eles não existissem. Eu estou pedindo, Senhor, ajuda hoje. Eu não quero ser apenas perdoado. Eu quero também ser curado e ser restaurado. Me dá coragem para aceitar a ajuda de outras pessoas. Eu quero tratar o meu passado, me libertar do passado e ir em frente e viver a vida abundante que Jesus Cristo me prometeu. Eu sei, Senhor, que o inimigo vai tentar impedir esta minha caminhada, e por isso eu te peço hoje, me fortalece, me capacita, para que eu possa completar essa caminhada de 8 a 10 semanas. Senhor, eu te peço, me restaura, em nome de Jesus. Eu abro meu coração e te peço, vem sobre mim a tua graça, o teu amor, o teu perdão e o teu poder de transformação, para que eu seja transformado dia a dia à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa lição. E nesse momento eu dou o primeiro passo desta jornada, deste caminho de restauração que Jesus Cristo está nos ensinando. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem algum? Não reservaram? Então dá a mão para o seu irmão do lado. Aleluia. Não deixem de se reunir durante a semana, porque só uma palestra dessa, os conceitos não ficam. Terça-feira você não lembra nada que eu falei, irmão, para não dizer hoje à noite. Terça-feira, então você entra num grupo, se conecta, estuda. Isso precisa entrar para que você seja restaurado. Senão vão ser 7 palestras apenas. Pai, obrigado por esse dia, Pai. Eu quero orar por aqueles que não puderam vir. Muitos não puderam vir. Reconheci aqui quase 10 pessoas que disseram que viriam. Que eles possam ser também atingidos por essa palavra de alguma forma.
ou através dos estudos, ou através do YouTube, Senhor. E aqueles de fora que estão nos ouvindo, que eles também sejam atingidos, Senhor, nesse momento pelo Teu mover e pela Tua graça. E possam também, junto conosco, trilhar cada passo de restauração. Leva-nos agora, Senhor, em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção e proteção. Em nome de Jesus. Uma dor na perna direita. Creia agora, e em nome de Jesus, que essa dor seja repreendida em nome de Jesus. Todo mal nessa perna direita, sai agora e não volte mais. Todo inchaço, sai agora e não volte mais, em nome de Jesus. Aquele que está com dificuldade na vista, pode colocar a mão na vista agora. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Maligno, pega tudo que é teu e sai agora da vida e da vista dos meus irmãos, dos olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus, todo e qualquer caroço que esteja agora sobre essas vidas que aqui estão, que seja totalmente dissolvido agora, em nome de Jesus. Que haja restauração não só de alma, mas que comece a haver restauração física agora, Senhor. Que os dons de cura sejam derramados nesse lugar. Que a palavra de poder e de cura do Senhor se cumpra a partir de agora nessa congregação, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Até domingo, se Deus quiser. Aleluia.